Você está escutando o programa Belém Cidade em Debate com a coordenadora-geral do Sintep Belém e vereadora professora Silvia Letícia. É preciso melhorar os serviços públicos na cidade. Bem-vindos ao nosso programa de rádio. Hoje vamos abordar a situação caótica na prestação de serviços públicos por parte da Prefeitura de Belém. Moradores enfrentam diariamente problemas como falta de água, coleta irregular de lixo, transporte precário e uma saúde que não atende suas necessidades. A população clama por soluções imediatas e cobra uma gestão eficiente e comprometida com o bem-estar dos cidadãos. Vamos discutir os impactos dessa situação e buscar alternativas para melhorar a qualidade de vida dos belenenses. Fiquem conosco! Olá, caros ouvintes! Hoje nosso programa de rádio traz à tona a situação caótica na prestação de serviços públicos em Belém. Infelizmente, a cidade enfrenta uma verdadeira crise em diversas áreas, como saúde, coleta de lixo, transporte público, educação, falta de água e assistência social. Na área da saúde, os hospitais e postos de saúde estão sucateados, com falta de profissionais e equipamentos. A população sofre com a demora no atendimento, falta de medicamentos básicos e a ausência de estrutura adequada para atender as demandas da cidade. Os prontos-socorros da 14 do Guamá não conseguem atender satisfatoriamente a enorme demanda de saúde do povo na área de urgência e emergência, até porque as unidades básicas de saúde e as UPAs também não funcionam bem e têm as mesmas carências de funcionamento. A coleta de lixo é outro grave problema. O serviço é realizado de forma irregular, resultando em acúmulos de resíduos nas ruas, o que gera mau cheiro, proliferação de doenças e impactos negativos na qualidade de vida dos moradores. O transporte público é um verdadeiro caos. Ônibus superlotados, atrasos constantes, falta de manutenção dos veículos e rotas mal planejadas são apenas algumas das dificuldades enfrentadas pelos usuários diariamente. A população é obrigada a conviver com um serviço de péssima qualidade que compromete a mobilidade urbana e atrasa a vida de todos. A falta de água é um problema recorrente em Belém. A população sofre com a escassez desse recurso básico, principalmente em áreas periféricas. É inadmissível que, em pleno século XXI, uma cidade sofra com a falta de água potável, comprometendo a saúde e a higiene de milhares de pessoas, e nossa cidade esteja em uma das últimas capitais do país em saneamento básico. A assistência social também é negligenciada pela Prefeitura. A falta de políticas públicas efetivas para atender às demandas dos mais vulneráveis é evidente. A população em situação de rua, por exemplo, não encontra abrigo e assistência adequada, o que agrava ainda mais a desigualdade social. Diante de todos esses problemas, é urgente que a Prefeitura de Belém tome medidas concretas para solucionar essas questões. É necessário investir em infraestrutura, contratar profissionais capacitados via concurso público, melhorar a gestão dos serviços públicos e garantir que a população tenha acesso aos direitos básicos. Também é necessário que a Prefeitura valorize os servidores municipais, pague o piso salarial do magistério e da enfermagem e pelo menos pague um salário mínimo no vencimento aos demais servidores de apoio e auxiliares de serviços gerais. Diante de toda essa situação, apresentei na Câmara Municipal de Belém o projeto de lei número 958 de 2023, que cria a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços e dos Servidores Públicos Municipais. O objetivo desse projeto é justamente discutir com o Executivo Municipal as melhores saídas para resolver os graves problemas enfrentados pela população quando necessita utilizar o serviço público em nossa cidade. Da mesma forma, debater como se vai garantir os direitos econômicos e sociais dos servidores municipais, que também são povo. Nós, cidadãos, devemos cobrar e fiscalizar a atuação da Prefeitura, exigindo transparência e eficiência na prestação de serviços. É preciso lutar por uma cidade mais justa, onde todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade. Juntos, podemos transformar Belém em um lugar melhor para se viver. Fiquem conosco e vamos debater sobre essas questões tão importantes. A chegada do inverno na Amazônia. Hoje trazemos uma notícia preocupante sobre a chegada do inverno na Amazônia e os alagamentos em Belém.
Com a mudança climática, temos presenciado um aumento significativo nas chuvas e temporais na região, o que já tem gerado consequências desastrosas. A Amazônia, conhecida por sua exuberante floresta e rica biodiversidade, vai enfrentar esse ano um período de intensas chuvas. A falta de saneamento básico e de uma coleta de lixo regular na cidade preocupa a população, que teme um período de alagamentos, prejuízos financeiros e de grande sofrimento. Olá, queridos ouvintes! Sempre é muito difícil falar sobre esse assunto. Os alagamentos ocasionados pelas fortes chuvas e temporais nas últimas semanas têm nos preocupado bastante. Nem bem começou o inverno em nossa região e já temos grandes problemas instalados, sobretudo na periferia de Belém, o que tem trazido prejuízos para a população, com casas inundadas, escolas e comércios fechados, além do risco de doenças transmitidas pela água contaminada. As famílias já sofrem com a perda de seus pertences e a dificuldade de acesso aos serviços básicos só faz piorar a situação. A cada período chuvoso, a cidade de Belém enfrenta um verdadeiro caos. As ruas se transformam em verdadeiros rios e os moradores sofrem com a perda de seus bens, sem que a administração municipal, em especial a Secretaria de Saneamento e Secretaria de Urbanismo, sejam responsabilizados pelos prejuízos. Uma das causas dessas enchentes é a falta de estrutura adequada de saneamento básico. Muitas áreas da cidade não possuem rede de esgoto e, consequentemente, as águas pluviais acabam se misturando com esgotos a céu aberto, agravando os problemas de saúde pública. Além disso, a deficiente coleta de lixo contribui para a obstrução dos sistemas de drenagem. O acúmulo de resíduos nas ruas e canais impede o escoamento adequado das águas, agravando ainda mais a situação durante as chuvas intensas. É inaceitável que uma cidade como Belém, tão rica em cultura e belezas naturais, ainda enfrente esses problemas recorrentes. É necessário que a prefeitura saia do seu mundo paralelo, de que tudo está muito bem, e invista urgentemente em infraestrutura, saneamento básico e coleta de lixo eficiente. Além disso, é fundamental uma conscientização da população sobre a importância de descartar corretamente o lixo, não jogando-o nas ruas e canais. Ações individuais podem fazer a diferença na prevenção dessas enchentes e na melhoria da qualidade de vida de todos. Cada um deve fazer sua parte, mas não devemos esquecer que é responsabilidade da prefeitura de nossa cidade cuidar dessa situação. Essa foi a nossa notícia sobre a chegada do inverno na Amazônia e os alagamentos em Belém. Acompanhe-nos mais para as informações. Vamos juntos exigir do Executivo Municipal soluções urgentes. A população de Belém pode contar nesta luta com nosso mandato coletivo na Câmara Municipal. Até a próxima! Esporte é dignidade para nossa juventude. Olá, ouvintes! Hoje vamos falar sobre a falta de espaço público para a prática de skate na cidade de Belém. Infelizmente, nossos jovens skatistas enfrentam dificuldades para encontrar locais adequados para desenvolverem sua paixão. A ausência de pistas de skate limita o crescimento desse esporte e priva os jovens de um espaço saudável para se divertirem e se expressarem. Vamos discutir essa questão e buscar soluções para que Belém possa oferecer mais oportunidades aos praticantes de skate? Olá, juventude linda de nossa cidade! Hoje vamos abordar a falta de espaços públicos para a prática de skates nas praças de Belém. Infelizmente, os skatistas da cidade enfrentam uma grande dificuldade em encontrar locais adequados para desenvolverem sua paixão e expressarem sua criatividade. A ausência de pistas de skates nas praças limita o crescimento desse esporte e priva os jovens de um espaço saudável para se divertirem e se exercitarem. Além disso, a falta de estrutura adequada também pode levar a acidentes e lesões, já que os skatistas são obrigados a improvisar em locais não apropriados. Diante dessa realidade, é necessário que a prefeitura tome medidas para solucionar essa questão. Uma das possíveis soluções seria a criação de espaços exclusivos para a prática de skate em algumas praças da cidade. Essas áreas poderiam ser projetadas com obstáculos e rampas adequadas, proporcionando um ambiente seguro e estimulante. Além disso, é importante que a prefeitura promova a conscientização sobre a importância do skate como esporte e forma de expressão cultural.
Através de campanhas educativas, é possível mostrar à população a relevância desse esporte, incentivando o respeito e a valorização dos skatistas e das skatistas. Outra medida seria a realização de parcerias com empresas privadas, visando a construção de pistas de skate em espaços públicos. Essas parcerias poderiam viabilizar a implementação da estrutura adequada sem sobrecarregar o orçamento público. É fundamental que a Prefeitura promova a manutenção e conservação das pistas de skate já existentes, garantindo que elas estejam em boas condições de uso. Não pode acontecer situações como ocorre hoje na Praça de Valdecães, ao lado da antiga Estação Marex, que está abandonada e sem a devida manutenção. A realização de eventos e competições também é uma forma de incentivar a prática do skate e atrair a atenção da população para esse esporte. Sensível a essa situação, nosso mandato coletivo apresentou na Câmara Municipal requerimento de número 644 de 2023, onde foi aprovada a participação da Prefeitura Municipal na seleção de municípios para a execução do programa Skate por Lazer do Ministério dos Esportes do Governo Federal. Estamos fazendo nossa parte. A proposta é valorizar nossa juventude na prática de um esporte seguro, saudável e que está nos dando tanto orgulho como ocorrido nos últimos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2022, onde fomos vice-campeões. Papo de Escola com a professora Silvia Letícia. Olá, professora Silvia Letícia. Me chamo Miriam Sodré, sou professora do município de Belém há 23 anos e tenho uma pergunta para você. Qual o diagnóstico que você faz da situação estrutural das escolas municipais de Belém e quais seriam as soluções para resolver os problemas? Oi, Miriam. A situação de precariedade dos prédios escolares e sua organização estrutural é uma das principais pautas do Sintep Belém, porque identificamos que mais da metade das escolas precisam de reformas, de salas amplas e com ventilação, de telhados novos para não tomarmos banho de chuva dentro das salas de aula, de espaços para biblioteca, brinquedoteca, refeitórios e espaços para brincar. Hoje temos cerca de 50 escolas em obras, e muitas delas funcionando em situação insalubre. Outras estão com obras paralisadas há 2, 3 anos e a grande maioria sem nenhuma reforma, em prédios que ameaçam cair na cabeça de alunos e professores, espaços quentes, insalubres e perigosos para todos nós. O Sintep Belém tem exigido a reforma de escolas como Catalina II, Inês Maroja, Maria Mora, Zoe Mosqueiro, Parque Amazônia e muitas outras, inclusive as que funcionam em prédio alugado, que precisam ser reformados, organizados para funcionar uma escola. Se joga alunos, professores, administrativos, merendeiras e servidores em qualquer lugar e se exige qualidade, se exige funcionamento adequado. Como? O Sintep Belém vem acompanhando essa situação e tem lutado junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, para que essa situação melhore. Olá, professora Silvia Letícia. Eu sou a professora Madalena Gonçalves. Como é do seu conhecimento, vários professores têm denunciado está ocorrendo assédio moral nas escolas da rede municipal de Belém. Fato é que isso tem adoecido a nossa categoria. Na sua opinião, essa situação não seria revertida caso a prefeitura permitisse a implantação da gestão democrática nas escolas, ou seja, a eleição de diretores e diretoras pela própria comunidade escolar? Olá, Madalena, obrigada por sua pergunta. Infelizmente, temos recebido no sindicato muitas denúncias de indícios de assédio moral nas escolas municipais de Belém. E estamos acompanhando casos de humilhação e conflitos, indo nas escolas, averiguando e encaminhando até a via judicial. A campanha contra o assédio moral nas escolas, iniciada em 2023 pelo Sintep Belém, existe para informar a categoria de como identificar e proceder. Mas você tem razão. A gestão democrática deve ser uma política central nas escolas, tanto na organização dos conselhos escolares como na eleição direta para diretores de escolas. A SEMEC estabeleceu, por meio de portaria, o processo de escolha dos próximos diretores escolares, que é importante, mas já é viciado porque estabeleceu 2 momentos,
Um é aquele que a SEMEC recebe inscrições e define quem poderá participar com critérios que possibilita a participação de poucos, e o segundo momento é o de escolha na escola de candidatos autorizados pela SEMEC. A eleição direta para a direção de escola pode democratizar decisões e a participação, mas ela precisa ser democrática desde o início do processo. O Sintep acompanhará a eleição que ocorrerá em novembro e está confiante que a categoria e a comunidade escolar saberão se organizar para essa escolha. Papo de Escola com a professora Silvia Letícia. Professora Silvia Letícia, aqui é a professora Sandra Nascimento. Professora, existe uma enorme exigência da SEMEC sobre o resultado da aprendizagem medida pelas provinhas do sistema SAEB. Os resultados do IDEB em Belém, no Pará, versam sobre os piores do país. Em sua opinião, o que mais prejudica a aprendizagem nas escolas dos municípios de Belém? Olá, professora Sandra. Obrigada por sua pergunta. De fato, a cidade de Belém e o estado do Pará como um todo versam entre os piores índices do IDEB, que é o índice que mede a educação básica nos municípios, nos estados. Nós precisamos avançar muito na cidade de Belém, no nosso município, para melhorar o processo de aprendizagem das crianças e ter esses resultados. Mas o que interfere diretamente no processo de aprendizagem das nossas crianças, dos jovens e dos idosos na escola, tem sido a quantidade excessiva de crianças em sala de aula, ou seja, um número muito alto para uma professora, para um professor dar conta, em especial no ensino fundamental. Na educação infantil é assim também, mas no ensino fundamental, onde esses índices são avaliados de forma muito mais presente pela Secretaria Municipal de Educação, tem a ver com a lotação das salas. As salas estão superlotadas e isso atrapalha o processo de aprendizagem da criança. Salas quentes, falta de condições de espaço para trabalhar na escola, que seja inclusive fora de sala de aula, condições de aprendizagem ao brincar, com as bibliotecas, né? A maioria das escolas não tem bibliotecas, então isso atrapalha também o processo de aprendizagem. A falta de água potável, a falta de alimentação adequada, por exemplo, interfere no processo de aprendizagem. Mas o que tem prejudicado mais esse processo é a estrutura das escolas. As escolas precisam ser reformadas, então salas quentes, com pouco espaço, com salas lotadas, inclusive com alunos com deficiências, sem atendimento adequado, sem acompanhamento adequado, interferem no processo de aprendizagem. Então, essas são hoje uma das maiores causas do processo de não participação da rede municipal em altos índices no IDEB, por exemplo. Você escutou o programa Cidade em Debate, com a coordenadora geral do Sintep Belém e vereadora, professora Silvia Letícia. Até a próxima!